invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o sempre empreendedor Rodrigo Ferreira e estou aqui com ele que empreende a vida inteira, Marcelo Vischer. E aí, Marcelo? E aí, gente, como vão? E ela que é uma empreendedora nata, Rebeca Maia. Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês hoje. E hoje a gente tem um convidado, é muito gostoso, faz tempo que a gente não traz um convidado fora do mundo de coaching de pontos fortes para conversar com a gente e a gente fazer essa interpretação do que é uma vida normal versus uma vida de coach de pontos fortes ou da metodologia de pontos fortes. E estamos aqui hoje com o Diego Virgílio. Diego, se apresenta pra gente quem é o Diego Virgílio por Diego Virgílio. Olá, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Uma alegria participar aí do projeto de vocês, Talentos para o Sucesso. Acredito que o Brasil é cheio de talentos para o sucesso. Boa. Vocês têm um trabalho aí pela frente, muita gente para entrevistar. Cara, o Diego é filho da Silvia, do Sérgio, irmão da Júlia. Um cara que sempre foi inquieto, sempre foi ousado, sempre foi disruptivo em tudo que ele faz, intenso e que hoje está à frente aí de algumas empresas. Tem um projeto muito lindo em parceria com algumas ONGs do Brasil e da África. Então, além de empreender, eu exerço muito forte meu propósito hoje em dia. Ô Diego, e eu quero fazer uma abertura padrão nossa, mas como você puxou um assunto que eu acho extremamente interessante, que é esse lance teu com a África, que eu fiquei... Bom, primeiro eu tenho que te dar os parabéns, porque um cara do Brasil se preocupar com as pessoas que estão na África, ali, que estão precisando de ajuda, acho isso muito legal, acho que você vai pro céu aí por conta disso e de outras coisas. Então, parabéns por essa iniciativa. Mas uma coisa que eu noto, não sei se você vê, eu sei que não é, acho que não é o teu caso, mas uma coisa que a gente vê faltar muito no Brasil é empreendedorismo social, né, cara? A gente não tem muito isso. Aqui nos Estados Unidos é tão comum você ter empreendedores que empreendem no ramo social. Aqui no Brasil parece que é meio pecado, né? Você tem alguma experiência com isso? Algum colega conhecido teu que trabalha com isso? Então, eu não tinha noção nenhuma do que era um trabalho social até 2020. Até receber um convite para ir para uma caravana na África. Eu falei, cara, caravana na África? E eu tava num momento muito forte, buscando questões espirituais, espiritualidade. Isso entrou muito forte na minha vida em 2019 para 2020. E aí, em 2020, eu embarco nessa caravana e chego lá e descubro uma coisa totalmente diferente. Um lugar que eles não tinham água para beber, mas tinha um sorriso de orelha a orelha. Como assim, né? A pessoa não tem água para tomar banho, vive numa lata, num resto de container lá, num sol de 40 graus da África, e feliz desse jeito, e dançando, e recebendo, e alegre. Que eu legal. falo, cara, eu não tenho essa felicidade que eles têm, e eu tenho chuveiro, tenho água encanada, tenho gás, tenho encanado, tenho tudo que... Tem alguma coisa errada aí, né? E ali me despertou a vontade de fazer algo. Me despertou a vontade de criar algum projeto, de fazer alguma coisa nesse sentido. Desde que eu fui pra lá, eu me senti muito tocado. Hoje já são... a gente criou a Arrasta Pra Cima, né? Que é um evento que a gente faz anualmente. Estamos indo pra 4ª edição. E em 3 edições a gente doou mais de eu não sei, eu preciso ver lá, mas acho que já chegou a R$2 milhões para ONGs do Brasil e da África. A gente fala muito de África, né? Mas a gente... Tem 3 ONGs do Brasil que a gente também é padrinha, então a gente faz um trabalho muito forte aqui e lá. Muito legal. Eu preciso te apresentar para o pessoal da Water. Eu fiz um trabalho com a Water.org do Matt Damon, que eles levam justamente água encanada para quem não tem. De repente pode ter um fit legal aí entre você na África e essa galera da Water.org. Preciso ver se eu acho o contato deles e botar você em contato com eles. Mas enfim, pra gente começar, estamos começando diferente aqui, então você que tá chegando aqui agora e ainda não nos assine aí. Se você tá no YouTube, clica aí no subscribe. Se você tá em algum aplicativo de podcast, clica aí no assinar. Pode também usar o botão de seguir aí do Spotify. A maior parte das pessoas nos ouvem pelo Spotify. Se você tá só ouvindo a gente, não tá vendo o Diego, vale a pena olhar ali no YouTube ou no Spotify, que a gente tá em vídeo. Também, se você já nos ouve, já nos segue, vale muito a pena você considerar nos apoiar. Deve ter um QR Code em algum lugar por aqui, onde você pode apontar aí sua câmera ou acessar o apoia.se/TPS. E lá você pode fazer parte da nossa comunidade, que tá aí, como a gente já disse várias vezes, com planos de crescer bastante esse ano em projetos, em ideias, em
coisas legais. E preciso trazer uma coisa, Marcelo e Beca, uma amiga minha essa semana me contatou dizendo o seguinte, eu ia apoiar vocês, mas eu entrei lá no Apoia-se, eu não vi a carinha de vocês. Então eu Olha não aí. fiquei segura de que era aquele o endereço. Então a gente vai botar nossa carinha lá, mas por enquanto quando vocês entrarem tá lá, Talentos para o Sucesso, tudo verdinho, bonitinho lá, é só acessar. O pessoal quer ver uma beleza, Rodrigo. Querem ver a vamos gente, colocar, cara, é vamos incrível, colocar, olha hein? só, não sei pra quê. Beleza. Não sei pra quê, mas enfim. Agora, se você já nos apoia, nos segue, considere compartilhar esse episódio. A gente ficou, Diego, ano passado, entre os 5% de podcasts mais compartilhados do mundo. Então, Uau. a nossa galera é rápido do dedo aí, tem o clique rápido para compartilhar a gente gosta sempre de lembrar disso. Bom, feita aí a nossa introdução padrão, a gente tá aqui hoje para falar sobre empreendedorismo. Eu sempre fui empreendedor a vida inteira, não sei, Marcelo e Beca, como é que são, mas a gente queria aproveitar o Diego aqui e entender como que um empreendedor de alto sucesso que começou... o teu primeiro produto foi o Portec, foi Exato. o primeiro, Diego? Foi o primeiro, aham. Então, que tem um produto tão genial e tão simples, né? Como é que a gente consegue ter essas ideias? Como é que as pessoas têm essas ideias malucas e constroem um negócio gigante em cima disso? É isso que a gente quer entender aqui. Eu queria entender quando que você sentiu que você era empreendedor a primeira vez na tua vida. Eu acho que ninguém nasce empreendedor, né? As pessoas vão aprendendo. Se você tem uma referência de empreendedores na sua casa, você vai aprender na sua casa. Se você tem uma referência de empreendedores no seu bairro, você vai aprender no seu bairro. Eu acho que a gente nasce com talentos múltiplos, mas desenvolver o empreendedorismo, as habilidades que o empreendedor precisa, habilidades de venda, a gente vai desenvolvendo isso. Comigo não foi diferente, eu não nasci numa família empreendedora, eu nasci numa família que ninguém empreendia, então eu não tinha referência nenhuma de empreendedorismo. Fui para a faculdade, lá em casa meus pais queriam que eles não tiveram, né, queriam que eu passasse numa faculdade pública, foi o que eu fiz, passei numa universidade pública. Cheguei na universidade, fiquei totalmente frustrado. Eu falei, é isso que é uma universidade? Que para eles era o top, o suprassumo. E ali eu me encontrei com um professor que ia embora de Uno me ensinando, e eu falei, cara, esse cara vai me ensinar a ter um Uno. Um negócio desse. Então, o cara que tá me ensinando ele ter um Uno, nada contra quem tem Uno, mas não era o sonho da minha vida. E ali, no meio da faculdade, vieram me apresentar um projeto de marketing multinível. Esse projeto nem existe mais, mas ali foi o meu start. Quando eu cheguei numa apresentação, Rodrigo, eu cheguei numa apresentação e eles falavam, você indica pessoas? Eu falava, eu conheço pessoas, eu posso indicar pessoas. E aí, se você indicar tantas pessoas, você vai ganhar 10 mil reais por mês. Eu lembro que depois do 10 tinha o 20, o 30, o 100, aí você ganhava um carro, você ganhava viagem. Só que a minha mente, ela não conseguiu ir além. Eu falei, o quê? É possível alguém ganhar 10 mil reais por mês? Ali a minha mente travou, porque E ela travou e expandiu. Eu falei, caramba, na minha faculdade, na época eu fazia uma faculdade de educação física, 10 mil reais por mês era uma coisa muito... Isso, nós estamos falando de 2009, com 10 mil reais por mês pra minha realidade ali, era uma coisa muito absurda. Eu falei, o quê? Se eu indicar pessoas, eu posso ter 10 mil reais? Obviamente que eu entrei, não tive sucesso nenhum no marketing multinível, eu não tinha a menor noção de como fazer vendas, eu não tinha o menor networking com pessoas que tinham o valor aquisitivo para comprar os kits e tudo mais. Mas ali foi meu primeiro contato com esse mundo. E dentro desse projeto, eu conheci empresários. Eu comecei a me relacionar com empresários. Eu comecei a ir para reuniões de negócio. E comecei a sair com esses caras pro barzinho. E eu chegava, cara, eu ganhava uma bolsa de 600 reais na faculdade. Eu economizava para ir na festa que era 15 reais open bar. E os caras iam num barzinho e gastavam 100 reais e dava 50 de gorjeta pro garçom. O cara chegava de Ferrari e falava, o que é isso? Que mundo é esse? Eu nunca tinha visto uma Ferrari na minha vida. Primeira vez, eu nem sabia que existia Ferrari de rua. Pra mim, Ferrari era só aqueles carros de corrida. E especificamente, um cara que foi muito importante nessa virada de chave na minha mente, ele saiu do zero. E ele tinha uma Ferrari. Eu falei, cara, se esse cara saiu do zero e tem uma Ferrari, eu ganho 600 reais por mês na minha bolsa. Já não é zero. Eu já tô melhor que ele. E ali foi me despertando, foi ampliando a minha mente, foi me dando possibilidades. Eu não tinha a menor noção que eu podia ter um carro legal, eu não tinha a menor noção que eu poderia criar negócios, desenvolver negócios. E ali foi o meu start, foi no meio da faculdade, através do marketing multinível. Hoje eu não faço nada relacionado ao marketing multinível, mas foi ali que eu tive o meu primeiro networking fora da faculdade. Eu vi pessoas que pensavam diferente, eu vi pessoas que agiam de uma forma diferente, que tinham carros diferentes, e ali eu me conectei completamente dos professores que tinham Uno
e comecei a andar com os empresários que tinham Ferrari, e isso mudou totalmente o meu mindset e a minha vida. Ô Diego, você sabe que você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, que eu tenho uma história bem interessante com relação a isso, que é esse lance de, pô, mas dá pra ganhar 10 mil? Eu fiz um trabalho de empreendedorismo numa faculdade que eu dava aula e a gente fez contato com algumas outras pessoas que trabalhavam com empreendedorismo na época, e eu conheci dois jovens, um menino e uma menina de Poços de Caldas, que trabalhavam com empreendedorismo no segundo grau. Eles pegavam os alunos do segundo grau e começavam a colocar questões de empreendedorismo na cabeça dessa molecada. E eles contavam que a maior dificuldade que eles tinham era fazer a pessoa acreditar que ela podia ganhar um valor como esse, por exemplo, de 10 mil, sei lá. E eles contavam a seguinte história, que o primeiro dia que eles chegavam no primeiro ano do segundo grau, a primeira pergunta que eles faziam para os alunos era: o que você acha que é um bom salário para você? Se você pudesse ganhar hoje um valor que você acha assim, pô, tô satisfeito com o que eu ganho, que valor seria esse? E eles falam que a média era 3 mil reais. Quer dizer, o maior desafio deles era primeiro fazer os alunos do segundo grau acreditarem que podiam ganhar mais do que 3 mil reais, para depois fazer com que eles empreendessem. E o menino dizia: e se eu disser para vocês que eu já cheguei a ganhar 3 mil reais em um dia? A resposta deles era: só se for roubando. Quer dizer, uma limitação, eu acho que tem muito disso, né? Dessa limitação mental inicial de que é possível, de que existe um mundo diferente, né? Eu passei bastante por isso também. Me lembrou muito a minha história, né? Ouvindo aí o Diego, eu vim de uma família empreendedora, né? Então, meu pai e minha mãe são empreendedores. Então, apesar de eu não ser fui ainda, né, para a área de gestão, CLT ainda no início da minha carreira, mas sempre o empreendedorismo estava na minha vida, né? E ouvindo o Diego aí, sempre tem alguém que muda a sua forma de pensar. E ouvindo aí Rô também, a importância, né? Eu queria ouvir Diego mais sobre isso também. Eu vejo que ele fala bastante sobre esse tema, não só mudou a vida dele, mas ele tenta influenciar, né? Eu ouvi algumas lives também suas, do quanto é importante desenvolver esse pensamento, né, de empreendedorismo, não só, né, já numa carreira, mas desde a escola, né? Rô falou aí, quanto é importante a gente desenvolver esse pensamento. E eu vi quanto influenciou, né, eu ver meus pais e ter a referência deles na minha vida como um todo, num pensamento de crescimento, de você ter um pensamento de crescimento, de você não estar satisfeito de onde tá inquieta, né? Então eu tive sempre essa alma inquieta e eu acredito que é muito sobre essa influência deles, né, de estar sempre buscando um crescimento, sempre buscando algo novo, inovar. E aí eu queria ouvir um pouquinho, Diego, sobre isso, né? O quanto essa mudança de mentalidade trouxe para ele essa inovação também e quanto é importante isso, né? Como é que você vê, né? Eu quero adicionar a pergunta da Beca, o quanto é importante a mentalidade de empreendedorismo para quem não é empreendedor, para quem está em CLT. Cara, eu acho assim que tem uma frase que define muito bem isso que nós estamos falando aqui, que é você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, eu era a média das pessoas que eu convivia, que estavam ali para se formar e, enfim, conseguir um estágio, um emprego e eu fazer uma pesquisa acadêmica, ganhar uma bolsa lá de 2 mil reais e essa era a realidade que eu vivia. A partir do momento que eu comecei a conviver com essas pessoas que desenvolviam negócios, a mentalidade começou a mudar extremamente, né? E eu via os padrões, tipos de comportamento, e eu via que essas pessoas tinham carros legais, tinham casas legais, essas pessoas elas eram muito mais animadas, muito mais divertidas, elas curtiam muito mais a vida, elas tinham vários amigos. E aí, na época eu nem lia a Bíblia, nem nada. Hoje eu leio a Bíblia e lá, 2 mil, 3 mil anos, sei lá quantos mil anos atrás, já foi escrito na Bíblia que o rico terá muitos amigos, que ninguém quer ficar do lado de pobre. Então, assim, e não é só pobre de pobreza material. O cara que tem a pobreza material, ele tem uma série de outras pobrezas. Pobreza de travas mentais, pobreza de tipo de relacionamento, pobreza de networking, pobreza de uma série de questões que o resultado é levar ele a ser um cara pobre na vida. Então, isso pra mim, respondendo a sua pergunta, foi fundamental. As pessoas que eu convivia e as pessoas que eu deixei de conviver. Isso fez total diferença na minha caminhada. E você sabe que tem uma filosofia japonesa que diz que o melhor que você pode fazer pro mundo é ficar rico, porque aí você pode ajudar mais gente. E é legal que quando eu conto isso pra alguém, tem gente que fala assim, mas aí os ricos não ajudam. Eu falo, mas aí é uma escolha do rico, se ele quer ajudar ou não. Mas uma vez que ele esteja rico, ele pode ajudar mais gente, né? Eu não conheço nenhum rico que não ajude, tá? Todos que eu conheço, eles estão em algum projeto social, eles ajudam de alguma forma, eles ajudam a comunidade. Cara, todo mundo que eu conheço
ajuda de alguma forma. Tem uma pergunta, porque você falou assim, estar perto de pessoas que são ricos ou que têm a mentalidade que você quer ter e tal. E eu acho assim, quem tá ouvindo a gente não tá numa situação tão ruim a ponto de não poder estar perto, escolher pessoas pra estar perto e etc. Mas eu também sei que tem gente crítica que vai estar ouvindo agora e que vai estar falando assim, mas tem cara que ele não tem o que comer, e aí como é que ele vai estar perto de alguém e etc, né? Então o que a gente tá falando aqui nem o Diego, nem a gente, é óbvio, a gente sabe, a gente não ignora a situação do país, tanto é que o Diego ajuda o país nisso. Mas quem tá ouvindo a gente, você pode escolher onde é que você vai estar, né? Então, eu gosto muito disso que você falou, Diego, de mais do que até do dinheiro da pessoa, o mindset, né, cara? O que a pessoa tá pensando, né? Não, com certeza. É isso. E eu acho que, assim, o tanto de riqueza que a pessoa vai acumular, é o tanto de pessoas que ela ajuda, com o produto ou serviço dela. Exatamente. Você tem um produto ou um serviço que ajuda muitas pessoas, você vai ser muito bem remunerado por isso. Isso é importante. Então, quem tá ouvindo a gente e tá querendo empreender, tá aí uma puta de uma dica, né? Pensa num produto que ajuda muita gente. Porque aí tem muita gente querendo, que vai precisar desse produto, né? Muito bom esse bate-papo e até para a gente alinhar as expectativas, né, em relação à nossa consciência de que o mundo não é igual para as pessoas. E o que a gente quer aqui não é dizer que você vai conseguir independente de. A gente quer dizer que você consegue se planejar e olhar para o futuro e caminhar para lá, né? Então, eu acho isso bem bacana. Aproveito para fazer uma pergunta, ou melhor, não é uma pergunta, mas sim uma... Peço para o Diego contar um pouquinho da experiência dele no Shark Tank. A gente viu que você participou, né, do programa. Como é que foi? Como surgiu o interesse de você ir participar? Com que produto que você participou? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, acho que vai ser legal. Como é levantar grana quando você tem uma ideia e não tem dinheiro? Exatamente. Não, legal. Show de bola. Cara, eu comecei a empreender com um produto que era o Portex, é um véio da porta, você coloca ele na porta, não entra inseto, poeira, água na sua casa. E era um problema comum, né? Como a gente falou, ache problemas comuns. Era um problema que muita gente tem e todo mundo tem uma porta em casa. Então, um mercado gigantesco. Só que no começo da minha trajetória, eu comecei vendendo de sacolinha, de porta em porta, ia nas lojas e tudo mais. Tive muitos problemas, tomei calote, era cheque sem fundo, e tive uma série de problemas e ali o negócio não ia. E eu comecei a me questionar, eu falo, caramba, mas será que eu sou tão ruim assim? Porque eu queria empreender, e do outro lado da minha família falavam, olha, você é um cara formado, você tem formação, vai buscar um emprego, e eu não, mas eu vejo sentido nisso e tal. E as coisas não iam. E ali eu parei e falei, cara, eu fiz educação física, eu não sei nada de negócios. Eu não sei nada no mundo de negócios. Eu comecei a ir em eventos. E aí eu fui num evento específico, que foi quando o Jordan Belfort Lovejoy Street veio pro Brasil. E ali no palco, teve alguns outros empreendedores e teve um empreendedor que fez um pitch lá para um programa de mentoria. Só que esse programa de mentoria custava 50 mil reais. E na minha casa ninguém tinha tido um carro de 50 mil reais até então. E eu falei, e eu me inscrevi, eu não sabia, e quando eu fui selecionado, eles passaram o valor. Eu falei, caramba, eu já tava com dívida, eu já tava com problemas, o negócio não ia, não tinha apoio. E aí, naquele momento, eu falei, cara, qual que é a coisa mais simples que eu sei fazer para levantar dinheiro rápido? Uma rifa. E assim eu fiz, só que eu fiz uma rifa diferente, vocês concordam que é uma rifa de 50 mil reais, né? Exatamente. Então, eu fui em 8 estabelecimentos, peguei 8 vouchers de desconto, então a pessoa pagava 25 reais na rifa, ela já tinha mais de 200 em descontos em estabelecimentos. E aí eu vendia muito, porque as pessoas queriam os descontos e tudo mais. E aí eu consegui ir para esse programa de mentoria. Quando eu cheguei lá, eram 25 pessoas que tinham pago 50 mil reais. Imagina o nível do networking, a galera conversando sobre o meu avião. Eu, o quê? Dá para ter um avião? Para mim, avião era só de linha. Quase o déjà vu da época da Ferrari, sabe? Existe Ferrari? Eu não tinha a menor noção disso. E ali eu convivi com pessoas que tinham um avião, que tinha helicóptero, que tinha outra realidade, e elas falavam sobre business, fiquei completamente encantado com aquele negócio. Bom, passando um ano desse programa de mentoria, esse mentor me liga e fala que o Shark Tank tava vindo pro Brasil. E eu, Shark o quê? Shark Tank. Eu falei, tá, o que é isso? Aí fui pro YouTube, entender o que era Shark Tank, eu não tinha a menor noção. Então, olha a importância de você estar com pessoas de nível acima, que tem informações privilegiadas, que sabem as coisas. Eu brinco que as pessoas que comandam o mundo, elas estão 1 segundo, 2 segundos, às vezes 1 minuto, dependendo da pessoa, na frente, né? Quando você tem uma informação na frente, por exemplo, ele já sabia, ele já estava tentando trazer o Shark Tank pro Brasil há 3 anos.
E ali ele não tinha conseguido, mas ele tinha muito relacionamento ali no meio. Então ele ficou sabendo quando deu certo. E ele me avisou e falou, escreve seu produto. Bom, escrevi meu produto, fui selecionado, passei por toda a seleção da produção. Cheguei lá, falei, minha vida tá feita, né? Pô, vou fazer um pitch, 5 bilionários, vou tirar um investimento. E tomei 5 nãos em rede nacional. Não tive o investimento. Mas esse mesmo mentor, ele tinha o contato do João Apolinário, que era um dos Sharks. Então, olha a importância, mais uma vez, de estar em grupos de mentoria, olha a importância de eu ter feito uma rifa para participar desse grupo, né? Eu podia pagar as contas ou ir pro Mastermind. Eu resolvi ir pro Mastermind. E ali, ele me conectou com o Apolinário e aí eu refiz o meu pitch. Eu falei pro Apolinário, eu falei, olha, meu produto é muito simples, ele não encantou teus olhos, mas ele é um produto para porta. Você conhece alguém que não tem porta em casa? É um mercado gigante, acho que vale a pena o teste. E aí ele topou testar e desse teste deu tudo certo. Distribuí 4 anos meu produto lá pela Polishop, até sair a patente em 2019, depois eu vendi a operação, e hoje eu tenho outras empresas que não o Portex, mas continuo recebendo royalties de tudo que é vendido através da minha patente, né? E sabe uma coisa que eu tô ouvindo e vou fazer perguntas que pessoas em casa fazem, né, ou fariam. Quer dizer que você não trabalha, então, Diego? Ser empreendedor é fácil, né? É só arrumar um dinheiro e vender Portex, é isso? Cara, o empreendedor, ele é o cara que eu acho que mais trabalha, é o que chega cedo, vai tarde, ele só vai mudando o tipo de trabalho, que nem, por exemplo, eu vendia de porta em... Comecei a minha jornada vendendo de porta em porta. Hoje, esse produto é distribuído no Brasil inteiro e eu ganho royalties, eu não preciso mais trabalhar. Mas hoje é fácil falar, mas ninguém lembra do Diego que vende de porta em porta. Exatamente. É fácil ver o resultado só, né? Eu precisei de muita coragem, muita ousadia, precisei de contatos certos, de pessoas abençoadas que entraram no meu caminho. Por exemplo, eu não sabia o que era um processo de patente até eu bater na porta de um supermercado de um amigo e ele fala, viu, você fez a patente desse produto? Me explica o que é patente. Então foram pessoas que foram entrando no meu caminho, foram me dando dicas, pessoas que já estavam mais avançadas, já tinham anos de negócio, e ali eu fui entendendo esse jogo, né? Um jogo de quebra-cabeças que se você for fazendo da maneira certa, da maneira organizada, as coisas valem muito a pena. Uma outra pergunta também que eu acho que vale a pena fazer aqui é, e se não desse certo, Diego? Porque muitas pessoas podem ter medo, né? Às vezes o cara tem uma ideia e ele fala, cara, mas e se não der certo? E se eu tô trabalhando aqui nessa lojinha de roupa, eu tenho uma ideia gigante para empreender, acho que é legal, mas e se não der certo? Você parou pra pensar nisso quando você fez o Portex? E se não der certo? Até acrescentar aí, viu? Se não der certo, não. A gente recebe alguns nãos, né? Não sei se Diego também foi assim, né? A gente, antes de receber um sim, são vários nãos, né? No empreendedorismo. Então, como é que lidar, né? Esse processo que Rô trouxe aí, né? Se não der certo, e enquanto tem não, como é que você lidar, né? Fique em paz que não vai dar certo. Se você achar uma Boa, coisa que boa. dá certo, se você achar uma coisa que dá certo de primeira, tipo, você ganhou na loteria, não vai dar certo. Não Sim, vai dar sim. certo na primeira, não vai dar certo na segunda. Eu, pra vender o primeiro Portex, eu tomei mais de 100 nãos, foram 103 nãos. Caraca, Pra uau. vender o primeiro. Mais 5 nãos em rede nacional. Então não deu certo pra caramba. Né? Até hoje. dar. Até hoje a gente tá em distribuição nacional e eu recebi os royalties. Então não deu certo pra caramba. Então fique em paz, não vai dar certo. Quer dizer, então você tem que ter uma ideia legal, acreditar naquilo e trabalhar, né? Não tem muito segredo, assim. Quer dizer, óbvio que tem alguns segredos, né? Você não vai contar todos, eu tô brincando. Mas assim, é óbvio que tudo envolve trabalho, dedicação, fazer. Não é uma coisa fácil, né? Demanda trabalho, né? A pessoa às vezes acha que empreender é ter uma vida mole, né? Eu sou empreendedor também desde os 19 anos. E eu escolhi não trabalhar para ninguém além de mim. E às vezes as pessoas olham e falam, pô, mas tua vida é fácil, né? Você tá, sei lá, uma quarta-feira no clube jogando bola, né? Mas não vê o resto, né? Não vê que às vezes eu chego em casa 2 horas da manhã, não vê que às vezes eu tô num horário que ninguém tô trabalhando. Quer dizer, demanda esforço de todo jeito, né? Agora, o Diego, pra gente ir direcionando já para um final, alguma coisa, ainda quero mostrar um pouco do que a Gallup fala sobre empreendedorismo e ver a sua impressão sobre isso. É óbvio que a gente não quer criar um manual, a gente não quer criar 7 passos para essas coisas, mas se você fosse pegar a tua experiência, a experiência também das pessoas com quem você convive, e você fosse dizer assim, sei lá, as coisas mais importantes que uma pessoa precisa ter para ter sucesso como empreendedor e as coisas
que ela não pode ter? Enfim, que dicas genéricas você pode dar para alguém ter sucesso empreendendo? Cara, eu acho que a primeira coisa, tudo nasce de uma ideia. E essa ideia, você não pode... Porque assim, quando a gente começa a empreender, a gente é meio iludido, né? A gente tem uma ideia e acha que é a ideia é mais brilhante do mundo. E, na verdade, não. A ideia, ela tem que ser validada. E eu sempre falo para todos os empreendedores, nas mentorias, inclusive é uma coisa que está dentro do meu livro, eu pergunto, que problema você resolve? Não, eu tenho o próximo unicórnio, eu tenho uma empresa gigantesca, eu tenho uma ideia maravilhosa. Tá bom, mas que problema você resolve? Porque se você não resolver um problema bom e comum, você não vai a lugar nenhum. Você pode ter uma ideia brilhante, se ela não está validada, ela não vale nada. Então, eu sempre falo isso. Que problema você resolve? O empreendedor, ele tá para resolver problemas. Se você resolve um problema comum, melhor para você, porque vai ter mais vendas. Se você resolve um problema que não é muito comum, que às vezes é um problema só seu, você não vai ter venda. Então, você tem que validar isso. Muito bom. Quais são os seus sonhos, né? O que você está almejando? E claro, que você pode compartilhar conosco, porque a gente sabe que empreendedor é movido a sonho, né? Quais são os seus sonhos aí para o futuro? O que você pode compartilhar com a gente, até como uma motivação para a gente, para quem nos ouve? Tem algum Janelex surgindo aí? Não, eu depois que eu vendi a operação do Portex, eu nunca mais trabalhei com indústria, com produtos físicos, né? Hoje eu tenho uma empresa de tecnologia, a gente desenvolve aplicativos e software para empresas e também tem um hub de negócio aqui em Alphaville, que tem um auditório e a gente desenvolve programas na área do digital e tem o meu evento, que é o Arrasta Pra Cima. Cara, meu sonho é impactar milhares de pessoas, a gente já construiu mais de 40 casas na África, já ajudamos milhares de famílias lá, fizemos um núcleo de musicalização para jovens de periferia aqui no Brasil. Então, meu sonho hoje está muito ligado a impacto de pessoas. E sonhos financeiros, eu ser sócio de pelo menos mais umas 30 startups aí, tá desenvolvendo negócios na área de tecnologia, que para mim é o futuro, né? Que legal, até porque de 30, algumas vão dar errado, né? Como a gente falou ali atrás. A gente tem que investir em várias para acertar, não é isso? Dados do Google, 2% das startups dão certo, então diversificar. Ô, Diego, a gente na Gallup, a gente trabalha com talentos. E qual que é a definição da Gallup para talentos? A Gallup diz que talentos são padrões naturais recorrentes de comportamento, sentimento ou pensamento que podem ser aplicados de maneira produtiva. Quais são os seus talentos para você se tornar empreendedor? Quais são os seus padrões naturais de pensamento, de comportamento, de sentimento? Por exemplo, me parece que você é um cara que tem um propósito grande, que quer impactar o mundo. Isso é recorrente na sua fala. O que mais? Que outros comportamentos são muito comuns em você? Cara, eu acho que assim, eu fui um cara que lá atrás buscava muito atalho. Hoje eu não busco atalhos, de jeito nenhum. Os atalhos, eles aparecem, vêm até mim através de pessoas, mas eu não tenho jeitinho, hoje em dia não tem mais aquele... Então, assim, a gente quando é muito pequeno, a gente quer atalho, quer crescer, e hoje eu vejo que não. A estrada, ela é uma estrada que ela é reta e ela vai ter suas lombadas, os seus... Então, assim, não busque atalhos. Eu acho que esse é o primeiro passo. A não ser os atalhos que vêm naturalmente através de network, por exemplo, essa dica do Shark Tank, aí isso vai aparecer, mas são atalhos que não são jeitinhos, são atalhos que vão aparecendo conforme você vai se envolvendo com pessoas melhores que você. A segunda dica é exatamente essa: se envolva com pessoas melhores que você, vai em eventos, vai em mentorias, vai em masterminds, participe de grupos de networking, participe de rodadas de conversa como essa. Quando vocês foram indicados através do pessoal da minha editora, né? A editora por qual eu publiquei o Plano B, o meu livro, eu falei, cara, sim, porque a editora já validou vocês pra mim. Eu falei, é uma galera legal, com certeza vai ser uma galera legal. E aí a gente buscou aqui na agenda o máximo para atender vocês. Então, assim, a gente tá criando um relacionamento, tá fazendo e desenvolvendo negócios. E isso pra mim é fundamental. Sempre tá mais e mais. Muito legal. E você tá falando para um público top, tá? O pessoal que ouve a gente são pessoas do mundo corporativo, que é um público top, quer dizer, que vai receber a tua mensagem com bom coração e vai, como diz a Bíblia, né? Vai cair, a semente vai cair em bom terreno, né? Pode ter certeza disso. A Gallup tem uma metodologia, Diego, que chama BP10, tá? Eu vou até mostrar aqui para quem está vendo a gente aí no vídeo, aqui ó, o BP10 da Gallup. E nessa metodologia a gente avalia o Builder Profile 10, né? Builder Profile 10, e a gente avalia algumas competências, alguns talentos do empreendedor, né? E
essas são 10 competências, essas competências são agrupadas em 3 tipos de empreendedores. É óbvio que é uma maneira simplista, mas, enfim, para tentar dar algum significado para isso. Esses 3 tipos são o empreendedor prodígio, o maestro e o especialista. Tá? É óbvio que você nunca viu isso, não quero que você entenda o que significa cada coisa, mas eu queria que você me dissesse como é que você vê isso. Existem tipos diferentes de empreendedores, principalmente com as pessoas que você encontrou. Tem empreendedor que é mais técnico, tem empreendedor que é mais vendedor, tem empreendedor ou não, ou ser empreendedor é meio que um pacotinho meio fechado. Não, eu brinco que tem a dupla perfeita, que é o empresário e o empreendedor. O empreendedor é aquele cara que se lança, é o cara mais de marketing, é o cara de network, é o cara que vai em grupos. E o empresário é o cara mais de gestão, mais de KPIs, mais de acompanhar processos. Então, assim, essa para mim é uma dupla perfeita. Então, tem estilos diferentes de empreendedores e a empresa ela é muito a cara do empreendedor, né? Ele que vai dar o tom, ele que vai dar a cultura da empresa. Empresa sem cultura não cresce. Então, qual cultura que você desenvolve dentro da sua empresa? É uma cultura que é uma cultura mais agressiva, é uma cultura mais pacífica, enfim. Isso tudo vai depender. Então, claro que eu compactuo aí com a Gallup, tem diversos tipos de empreendedores e esses empreendedores eles vão dar o tom ali para sua empresa. Esse livro aqui da Gallup fala exatamente o que você está dizendo, The Power of Two. A Gallup estudou situações onde você juntando com alguém, você tem mais sucesso do que sozinho. Um exemplo que usa-se aqui é o Steve Jobs e o Steve Wozniak, né? Sozinhos não faziam sucesso, quando juntaram, fizeram um puta sucesso, né? Então, a gente fala muito na Gallup sobre parcerias poderosas, acho que tem tudo a ver aí com o que você trouxe. Eu fico muito honrado de poder ouvir isso. Eu, diferentemente de vocês, nunca quis ser empreendedor, sempre quis ser carreirista, e eu falo que o empreendedorismo ele veio na minha direção e me agarrou e não quis soltar. Meu pai é um super empreendedor, ele nunca me incentivou a ser um empreendedor, tá? Diga-se de passagem. Meu pai sempre foi daquela ideia de que a gente tem o que a gente quer. Mas eu não vi uma saída a não ser o empreendedorismo. E eu fico muito, hoje, né, assumindo essa posição de empreendedor, fico muito inspirado com histórias como a sua, viu, Diego? Agradeço aí pelo seu tempo, por você compartilhar e principalmente por nos mostrar que não é fácil, tem o processo e o passo a passo, mas que a gente, se quiser, a gente consegue, a gente chega lá. Então, obrigado mesmo. Diego, só para a gente finalizar, eu queria saber um pouquinho, né? Você falou aí de propósito, então minha última pergunta para você é sobre isso, né? De como você pode alinhar, e acho que muita gente tem essa dúvida, né? Tem um propósito muito forte, mas tem a dificuldade de transformar ele num negócio. Né? Então, como você juntar essas duas coisas sem perder a parte do propósito, que é algo muito forte, que é a alma mesmo, né, do negócio, mas muita gente tem essa dificuldade. Não, eu tenho um propósito forte, mas às vezes eu não quero vender aquilo, eu me sinto mal por vender, e isso pode afetar o meu propósito na prática. E eu vejo que você lidar muito bem, de forma muito tranquila, né, alinhando aí as duas coisas, propósito e a parte do negócio, né, a parte prática mesmo do negócio. Tem uma tríade mágica que quem tá ouvindo a gente vai sair com uma oportunidade personalizada para ela. Essa tríade é o quê? Primeiro ponto da tríade, paixão, propósito. Então, escreva aí 5 coisas que você tem paixão e propósito de fazer. Segundo, conhecimento é a segunda parte da tríade aí. Você tem que ter conhecimento sobre o que você vai fazer. Se você não tiver conhecimento, você vai dar com a cara no muro e não vai dar certo. E o terceiro ponto, você tem que ter mercado, tem que ter venda. Se não vender, é hobby, não é negócio. Então, quando você alinha paixão, propósito, seu conhecimento e mercado, venda, você tem uma oportunidade personalizada, você pode viver do seu propósito aí. Que legal, puta dica legal essa. Paixão, conhecimento, paixão, propósito, conhecimento e mercado. Muito bom, muito legal. Diego, eu quero agradecer a tua presença aqui, cara. Você é um cara que a gente gosta de ouvir falar. Eu assisti vários vídeos teus e é interessante que às vezes eu ouço o vídeo enquanto trabalho e tem alguns vídeos que eu vou ouvindo me irrita. E você não. Eu botei ali, fui ouvindo, foi gostoso.
É gostoso te ouvir falar, então agradeço aqui a tua presença. Vou pedir para você, se possível, depois passar um lugar onde eu possa mandar um livro de presente para você. Quero mandar um livro da Gallup de presente para você conhecer um pouco do que a gente faz, da nossa metodologia. Acho que é bastante interessante ter pessoas como você entendendo um pouco do nosso jeito de ver o mundo. E eu queria que você, para encerrar, falasse um pouco do teu livro que você está lançando, Plano B, e como é que as pessoas que estão ouvindo podem comprar o livro, onde é que elas compram e principalmente o que elas vão encontrar dentro desse livro. Legal. O livro Plano B, ele está disponível na Amazon. Também vocês podem achar no meu Instagram, @diego.vergilio, com E. Muita gente bota Virgílio, né? Mas é Vergilio. E o Plano B eu escrevi junto com esse mentor, junto com o Ricardo Bellino, que foi esse mentor que me falou do Shark Tank, que me conectou com o Apolinário. Então, para mim foi uma grande alegria, né? Era um cara que eu admirava, que eu via no palco, e hoje eu tenho um livro junto com ele, é meu amigo de tomar vinho, a gente vai na casa dele, toma vinho, vai na sauna, tem ideias, conversa, faz business. Então, e o livro Plano B, a gente conta essa história e a gente fala sobre o mindset do empreendedor e como ele precisa se ressignificar. Engraçado que a gente fala da reinvenção do empreendedor e a gente escreveu esse livro antes da pandemia e todo mundo teve que se reinventar na pandemia. É verdade. Né? É verdade. Então, ali tem os 6 passos, 6 dicas práticas, o manual da reinvenção do empreendedor, porque para mim, pro Bellino, o empreendedor é esse cara que se reinventa, que se realoca, que se remodela e que faz as coisas acontecerem. Muito bom, muito bom. Então, a gente vai deixar aí na descrição do episódio o link para o livro, o link para o Instagram do Diego. Entrem lá, mandem um abraço pro Diego para ele ver que vocês ouviram a entrevista dele aqui. E eu quero encerrar esse nosso papo dizendo que eu, diferente de vocês, eu fui empreendedor sempre. Eu fui empreendedor a vida inteira, tive escola, tenho meu negócio hoje e tal, e eu sempre tive uma força contrária da família para que eu não fosse empreendedor, né? Na minha família ninguém é empreendedor e eu sempre sofri uma força contrária com relação a isso. E eu tenho, Diego, um talento que a Gallup chama de significância, que eu acho que eu vejo muito isso em você, que é esse desejo de impactar o mundo de alguma forma, né? Então, eu costumo brincar dizendo que eu poderia ter um caminhão amarrado nas minhas costas e eu ia correr pro lado do empreendedorismo do mesmo jeito que eu corri a vida inteira. É algo que a gente não tem muito controle, penso eu, sobre esse impacto de empreender, esse impacto de mudar o mundo, de ajudar a gente, ajudar pessoas, isso é muito gostoso. Então, quero agradecer todo mundo que nos ouviu, que ficou com a gente aqui até esse final. Pedir novamente para vocês nos curtirem, nos seguirem, deixarem seu comentário, fazerem perguntas, a gente encaminha depois as perguntas aí pro Diego. E considerem nos apoiar, tá? No apoia.se/TPS, tá aí o QR Code em algum canto aí da tela. Compartilhe esse episódio. A gente vive num país que eu acho que é um país de empreendedores, a gente tem muito empreendedor aqui, microempreendedor. Então, tem muita gente que pode, por exemplo, precisar ouvir essa tríade maravilhosa que o Diego trouxe pra gente. Manda aí pra todo mundo, manda desde o pipoqueiro até o dono de uma grande corporação que precisa ouvir isso. Eu acho que a gente pode contribuir de alguma forma para essas pessoas. No mais, eu de novo agradeço, Diego, e a gente se vê todo mundo aqui novamente na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast que é Super Empreendedor. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Diego. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.